Fala, Diogo. Opa! Boa noite, Beleza? Ramon. Boa Beleza, e você? noite. Tudo jóia, cara. Tava lutando aqui com a conexão aqui, mas agora acho que foi. Ah, eu passei a mesma coisa. Meu Instagram deu um bizil muito doido aqui. Ah, Mas então acho agora que é do também tá bom. Instagram. Vamos... Eu tenho várias contas conectadas no Instagram, né? Aí na hora que eu abri aqui, não abria o que eu tinha pra ver no Diogo Yoshida Pro. Hum, Eu tive que fechar e entrar de vamos novo. nessa mesmo. Até desliguei o celular, tô do iPad aqui pra ver se funciona. Mas vamos lá, parece que agora tá ok a conexão, né? Agora parece que tá ótimo. Tá bom. Vamos mandar então um aviãozinho pra galera aí. Vamos lá, vou E quem compartilhar. tá online aí também, por favor, encaminha pra todo mundo que estiver online aí pra gente chamar o pessoal. Ok. O meu áudio tá bom, Ramon? Tá bom, tá Tá bom, bom? Ok. tá ótimo. Se minha internet tá tranquilo, tá. Engraçado é que parece que não tem ninguém online no Instagram. Acho que deu alguma coisa esquisita aí. Eu não consigo ver o status das pessoas também. E eu sei que É, tem gente online aqui, dessas pessoas que eu estou vendo. pois é, e não tá aparecendo aqui pra mim também não. Mesma coisa. Só. Instagram sempre dando aquele probleminha. É, boa noite, pessoal. Deixa eu ver Vamos lá, aqui. deixa o pessoal ir chegando aí, que a gente já vai começar a nossa live de hoje com o Diogo Yoshida. A gente falar hoje sobre esse assunto que foi o assunto vencedor da nossa enquete, né? Boa noite, Altécio, Gabriel, todo mundo entrando aí. Gabriel tá falando que tá meio bugado o Instagram hoje. Tá, né? Tá aparecendo Então, mesmo. pessoal, se vocês puderem caminhar e clicar no aviãozinho e caminhar para todo mundo, isso bem que a gente não está conseguindo ver as pessoas online, né? Eu também não estou vendo ninguém online aqui. Estranho, né? Tem que encaminhar aleatório, assim. Manda e deixa que Deus quiser. Exatamente. Vamos ver aqui. Para a gente trazer mais pessoas para esse papo aqui, que vai ser muito interessante. A gente fala hoje sobre metas. Bom, fala que você está online aqui, viu, Diogo? Pelo menos você está online. É engraçado, é Hum, a única pessoa que está online aqui. você aparece online pra mim. Mas tem gente que tá online aqui que pra mim não aparece online. Então não O sei. Instagram está meio bugado. Boa noite, Será que Rogério. Boa são, noite, pessoal. será que são os hackers do TSE? Pois é. Será? Ai, Vão ai, viu? saber, né? É, Sleeping Giants, Anonymous. Alguém pode estar mexendo. Intercept. mas vamos lá, vamos começar a nossa Bora. live, né, Diogo? Vamos lá, Bora. vamos prestigiar o pessoal que chegou no horário aqui, deixa eu só ajeitar as coisas aqui. E vamos lá, daqui a pouco o pessoal vai chegando e vai entrando aí. Então hoje nosso tema, gente, é metas, né? Vamos falar sobre definição de metas, algo que é de extrema importância para todo mundo, né? Independente da sua área de atuação. E aí eu trouxe o Diogo, por que o Diogo? Porque no marketing digital eu sei que esse lance de metas é um negócio que vocês acompanham muito de perto, né? E a gente Direto. acaba, às vezes, negligenciando a questão de metas. Então o Diogo vai falar um pouco da experiência dele, nós vamos falar um pouco sobre metas. Então, rapidinho, Diogo, pode fazer suas considerações iniciais e a gente já começa. Então tá, joia. Gente, boa noite para todo mundo que entrou. Meu nome é Diogo Yoshida, eu trabalho com marketing digital, é o meu negócio hoje totalmente online na internet. E eu também ensino as pessoas a trabalharem com marketing digital, seja para os seus negócios
físicos, né? Alguém tem uma lojinha, quer divulgar e tudo mais, ou então aprender a trabalhar como afiliado também, que é bem legal, e é o que eu faço mais, é o que eu acho que é mais promissor nessa área. E já tem mais, desde agosto que eu comecei a pegar firme nessa questão de ensinar, né, sobre marketing digital, mas desde o início do ano que eu tô mexendo aí com essa área, e a gente já fez algumas lives, né, Ramon? E falando sobre isso, e hoje nós vamos falar de metas e vou pincelar um pouquinho na minha área sobre marketing digital, como é que eu trabalho com metas e o que são as metas, o que são as metas para mim. Mas também a gente vai falar um pouco de coisas conceituais nessa área aí para poder abranger mais e mais pessoas. Certo, Diogo. Muito bem. Então, a ideia é falar de metas, né? A gente deu o título de O Poder das Metas, né? Porque a gente vai falar o quão fantástico é esse negócio de você definir uma meta e trabalhar em busca daquela meta, né? Criar um processo para chegar naquele objetivo e o quanto que isso tira da gente resultados que às vezes a gente nem imagina que a gente consegue, né? Então, uma coisa que a gente falou até da última live, né, que a gente estava falando sobre organização, planejamento e tal, porque você tem que saber onde é que você quer chegar, né? Aonde que você quer, ao que você quer alcançar, aonde você quer chegar, e para isso você tem que ter organização, você tem que ter isso. E para você saber onde você quer chegar, você tem que materializar isso em meta, né? E aí começa a Sim. nossa primeira discussão, né? O que é meta? Qual que é a diferença de uma meta para um sonho? Eu tenho um sonho de ser isso, ser aquilo, sei lá, eu tenho um sonho de aprender a tocar violão, eu tenho um sonho de ter um negócio e tal. Qual que é a diferença do cara que fica sonhando com várias coisas, imaginando várias coisas que ele quer ter ou que ele quer ser, e daquele cara que define metas e coloca aquilo como metas e como objetivos? Bom, eu acho que, né, vamos falar dessa parte conceitual. A maior diferença é que o cara que só sonha, ele é o cara comum. Na verdade, todas as pessoas sonham. Você chegar para qualquer pessoa hoje na rua e falar assim, o que você quer da vida? A maioria, pelo menos, eu acho que 99,9% delas vão dizer assim para você, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, aí depois começa a desenvolver um pouquinho. Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, eu quero ter uma tranquilidade financeira e eu quero ter uma boa aposentadoria. Acabou. Essas são os objetivos de vida dessas pessoas. E algumas sonham, né? Sonham mais do que isso. Eu quero ser feliz, mas eu quero ser uma pessoa famosa. Eu quero ser rico. Eu quero ter Ferraris. Eu quero, sei lá, ficar conhecido por um trabalho meu de graduação, meu trabalho de mestrado, de doutorado. Né? A gente tem sonhos na área acadêmica, assim. Então, essas coisas de sonhar, todos sonhamos. Mas as metas, elas definem exatamente se você vai chegar lá. Então, o cara que sonha, ele é muito diferente do cara que coloca metas. Porque o cara que coloca metas, esse cara é um cara que provavelmente vai ser um vencedor, vai conseguir atingir todos esses sonhos ou chegar muito próximo deles no futuro. Porque sonhar é fácil demais, todo mundo sonha de graça, mas definir metas e trabalhar com elas exige esforço, exige energia, exige pensar bastante e colocar muita coisa em prática. E sem isso, os sonhos serão sempre sonhos. Aí as pessoas vão sempre passar ano após ano, fazendo as resoluções de virada, desejar aquele tanto de coisa e não vão atingir nada. Aí perdeu aquela potência inicial, né, da empolgação, mas essa empolgação ela não sustenta a energia necessária para realizar tudo que você precisa fazer, todos os passos, todas as coisas pequenas para atingir as grandes, que são sonhos lá na frente. Então, as metas são coisas bem diferentes, né? Sonhos, então, é isso, que eu quero ser rico, quero ser feliz, eu não sei o quê. Eu quero, sei lá, carregando aqui o seu Instagram, Ramon. Acho que voltou. Tá me Voltou. ouvindo, Ramon? Uhum. Voltou? Tô te ouvindo, sim. E aí a gente pode pensar assim, sonhos, então, muito amplo, né? A gente sonha, objetivos de vida já é um pouquinho diferente. O objetivo é aquilo que você realmente quer atingir. Por exemplo, meu objetivo de vida quando eu era estudante do ensino médio. Meu objetivo de vida, ou meu objetivo mais próximo, é passar no vestibular. Esse era o meu objetivo. Passar no vestibular de engenharia mecânica era o meu objetivo. Mas as metas são coisas que a gente pode mensurar, né? Elas até se confundem muito na teoria para algumas pessoas, né, com objetivos, mas as metas são os objetivos mensurados. Por exemplo, eu quero passar no vestibular em 2020.
Ou seja, eu coloco um prazo, eu coloco um quando e trabalho a minha meta com as formas de chegar lá para atingir o objetivo. E esses objetivos juntos vão ajudar a gente a conquistar os sonhos. Perfeito, é exatamente. Tudo começa do sonho, né? O sonho é quem guia tudo, é onde começa tudo, mas não pode parar aí, né? Como você falou, Diogo, isso é claro, né? Quando a gente fica sonhando demais, é o cara, o sonhador, né? É óbvio que, principalmente quem é empreendedor, tem que ser um sonhador, né? Tem que ser um visionário, não Sim, tem jeito, faz né? Não é um parte. cara que só segue aquilo que alguém manda ele fazer. Muito pelo contrário, ele vai na direção totalmente oposta. Ele sonha e ele projeta e ele vê aquilo que ninguém vê e ele corre atrás. Mas se você fica só no sonho, é como você falou, em pouco tempo a empolgação passa, porque você fica perdido, você não tem um plano, você não sabe exatamente o que é. E geralmente o pessoal sonha assim: Exato. eu quero ser rico, meu sonho é ser rico. Beleza, mas o que é ser rico para você? E aí você começa a ter que destrinchar essas coisas, que aí Ex começa a chegar nos objetivos, né? Mas qual que é o seu exatamente. objetivo mesmo? Ser rico? Tinha um amigo que ele queria juntar 1 milhão. Então ele tinha um objetivo e tinha um valor fixo que era 1 milhão. Então Uhum. o ser rico dele se traduzia nisso na época em que ele colocou essa meta para ele. E quando a gente começa a falar em meta e objetivo realmente confunde uma coisa com a outra, mas a gente falando em meta, a gente está falando mais em coisa mais mensurável, mais palpável, mais Certeza. específica. Como no exemplo que você deu, Sim, eu quero passar no vestibular. Não, então beleza, então qualquer curso serve, né? Em qualquer faculdade. E se levar 10 anos, também, tanto faz, porque você não colocou prazo, né? Então, o que a gente vê de meta que funciona é o quê? A meta tem que ser específica. Eu quero passar no vestibular para medicina, porque se eu passar para a exato. zootecnia, não é o meu sonho. Eu não vou chegar no sonho. Você atingiu o seu objetivo, vamos falar assim, mas está distante do sonho, porque seu sonho, por exemplo, era ser médico, né? E aí você fala, pô, mas eu quero passar em 2020. Não, eu quero passar daqui. Não, eu quero passar até 2021, por exemplo, né? Uhum. Nas universidades X, Y e Z, não serve qualquer uma. Aí virou uma meta. Ficou algo Exato. específico, algo tangível, algo mensurável, né? Algo que você consegue traçar um plano para correr atrás. Agora fala, Uhum. quero ficar rico, e aí? Traça um plano para ficar rico. Pô, você tá bom, vou jogar a loteria, vou fazer. Enfim, você pode pegar um monte de caminhos que não necessariamente vão te levar para ficar rico, né? Exatamente. Tanto que na minha área de atuação no marketing digital, a gente trabalha muito com isso nas pessoas. A gente sabe que, por exemplo, as pessoas querem ser ricas. Alguém que trabalhe no marketing falando de dinheiro. Só que para a pessoa ser rica, ela tem inúmeros caminhos diferentes, né? Como você falou, ela pode escolher abrir o próprio negócio, ela pode escolher trabalhar na internet, ela pode escolher ter uma boa carreira, entrar para uma grande empresa, atingir um nível na empresa que vai ganhar um salário que vai fazer as pessoas se tornar ricas. Ela pode migrar para o serviço público e pegar aqueles melhores concursos que pagam 6, 7, 14, 15, 20, 30 mil reais. Então tem vários caminhos para ser rico. A pessoa tem que saber qual que ela quer. E aí quando ela colocar esse objetivo, eu quero ser rico, mas por meio de qual caminho, ela começa a traçar as metas que ela precisa. Eu quero estudar, eu quero ser rico através de concurso, então vamos colocar metas. Até 2022, 23, eu tenho que passar em um concurso. Então como é que eu vou fazer para passar nesse concurso? Bom, vou olhar até amanhã, eu já vou ter listado todos os cursos e concursos possíveis que vão abrir, que estão planejados. Beleza. Depois de amanhã eu vou procurar todas as escolas que podem me ensinar para eu poder aprender através da escola. E aí vai fazendo essas metas, né? Porque que seja tempo, quando, como, aí você consegue traçar esse caminho rumo ao objetivo, que é rumo ao sonho, ser rico, por E exemplo. acaba que aquele negócio, aquele sonho lá distante, que você pensa que está longe, você começa a trazer ele para perto quando você começa a traçar o caminho. E aí aquela ideia de traçar caminhos em pequenos passos e Sim. destrinchando isso com passos menores, e você vai traçar toda uma trajetória até você atingir a sua meta. Né? Pode ser uma meta que eu vou atingir em 3, 6 meses, 1 ano, pode ser uma meta de 10 anos, pode ser, enfim. Mas não importa. O importante é que você tenha uma meta bem definida, né? E É, e só falando assim, realmente a meta tem que ser super bem definida, aquela questão de ser específico que você falou, porque se você não traçar um número, né, não ter uma ideia do que é bom,
no seu objetivo, ou seja, na sua meta, onde você tem que chegar, pelo menos, você nunca sabe se está bom, se está ruim. Ou você não consegue ir ajustando e fazendo ajustes finos na sua caminhada para você melhorar e otimizar. Sem isso, você fica tipo assim, tô realmente, por exemplo, estou estudando para o concurso, mas tá, você está estudando quantas horas por dia? Quantas matérias por dia? Ou quantas matérias por mês você está dominando? Depois que leu tudo, você fez quantos exercícios? Ah, não, tô só estudando, tô assistindo videoaula, tô... A pessoa, assim, ela tem um objetivo, mas ela não tem as metas bem traçadas. Ela acaba que fica também pelo caminho. Esse é o tipo de pessoa que fica pelo caminho, por exemplo. É bem comum aqui no nosso país, né? A pessoa tem uma meta, beleza, mas não mede, como não é, muitas vezes não é mensurável, não é específico, às vezes nem consegue criar esses checkpoints, né, para saber se estou me aproximando, estou distante, o que está acontecendo, está certo o caminho, o processo que eu defini para poder chegar lá ou não. Você só vai saber isso se você tiver aquilo que a metodologia OKR chama de Key Results, né, os resultados-chave. Então, você tem que Uhum. ter a meta bem definida, o objetivo, né, bem definido, você tem que ter os key results, que são os resultados que vão te indicar se você está no caminho certo para atingir a meta ou não. E aí você toma uma ação com base nisso. Né? A gente pode marcar um outro dia só para falar de OKR, tá? OKR é um Ótimo. negócio que eu estou estudando, até postei lá no Instagram, eu estou estudando, e para colocar em prática na minha empresa, a gente ainda não colocou, mas nós vamos começar a partir da definição do planejamento estratégico para o ano que vem, já definir os Bacana. OKRs. E aí eu quero trazer toda essa experiência aqui para trocar ideias, tá? Não, vai ser super interessante. Mas é isso. Então, por que a gente define meta? Né? Porque se a gente não tiver meta, a gente vai sair correndo igual maluco, né? Sem ter a garantia e a certeza que o caminho está certo para você chegar em um determinado lugar, né? É como você pegar uma estrada qualquer e você começa e você quer ir para um lugar, mas de vez em quando você tem que dar uma checada ali, né? Você vê no GPS, pô, tá no lugar certo, pô, tá faltando menos quilômetros do que antes, tem placa Sim, indicando que eu estou na direção certa, na rodovia certa. Esses checkpoints eles vão nos ajudando, porque se você identificar que você está no caminho errado, você pegou a rodovia errada, pegou uma saída errada, quanto mais cedo você identificar isso, melhor para você retornar, né? com certeza. Sem esse tipo de direcionamento, você nunca sabe se você está realmente despendendo a energia correta para os lugares corretos, né? Para as coisas certas a se fazer. Ou seja, está desperdiçando a sua vida. Porque tem tanta coisa para a gente fazer e viver, e se a gente não aproveitar bem, aquela questão de organização que a gente falou na última live, né? 2 semanas atrás. A meta está dentro dessa organização do tempo. Né? Você coloca as suas atividades Uhum. para fazer, as suas tarefas, e dentro dessas tarefas estão lá as metas a serem atingidas em cada uma delas. Né? E aí, quando você atinge aquela meta, você fala assim, opa, então eu cumpri aqui a minha missão de agora, foi melhor do que eu esperava, não foi? Foi aquém, então eu tenho que trabalhar mais. Às vezes eu coloquei uma meta que foi meio impossível, então eu tenho que reajustar o meu planejamento, minhas metas. Então essas coisas realmente sem as metas para definir onde você está nesse caminho do seu objetivo, realmente você fica muito perdido e desperdiça tempo e energia. A meta também as metas, né? A gente pode ter várias balizadores. Eu estou me organizando os meus compromissos, meu tempo, cada coisinha dessa, legal, seria relacionada com alguma meta minha. E se não tiver, eu tenho que entender por que eu estou fazendo. E se for o caso, deixar de fazer. Se eu estou fazendo alguma É, atividade e gastando tempo com algo que não tem nada a ver com as minhas metas, é para refletir e pensar, será que eu realmente tenho que fazer isso? Como você vestibular, a beleza. Provavelmente não. Então, isso ajuda. tem uma travada aqui no meu, pra mim, o seu áudio. Né? Que para mim ficou normal aqui. Tá me ouvindo bem? Hum. Parece que tá travando um pouquinho. Deixa eu ver se a minha internet tá tranquila. Eu estou te ouvindo bem aqui, tá? Então, acho que tá ok. É exatamente isso daí. Uma coisa que você estava falando da rodovia aqui é uma outra boa analogia para as pessoas, para ajudar as pessoas a entender um pouquinho sobre essa questão, né? De objetivo de metas. Por exemplo, objetivo viajar para, sei lá,
para Guarapari. Quando? Aí começam as metas. Final do ano. Aí depois que entrou no dia da viagem, a meta é o seguinte: eu vou chegar em Guarapari em 12 horas. Ou, pelo menos, de 12 a 13 horas eu quero chegar de Belo Horizonte a Guarapari. E aí, durante esse caminho, desse trajeto, você sabe os seus checkpoints, né? Eu tenho que estar, então, para chegar lá até 13 horas, eu tenho que estar em Monlevade, pelo menos em até 1 hora depois que eu sair do Belo Horizonte, ou até 2 horas. Aí começa. Então, objetivo final é uma coisa, as metas são quando, como. Ajuda bastante a entender um pouco disso. Exatamente. Tem uma analogia que eu faço com a corrida, né? Eu gosto muito de correr, e aí quando eu comecei a correr, eu tinha o objetivo, tenho ainda até hoje, de sempre conseguir correr um pouco mais, né? Sempre 1 quilômetro a mais. Então, comecei correndo 4 quilômetros, aí depois fui para 5, para 6, para 7, e sempre tentando aumentar um pouco essa distância, né? Num bom ritmo, né? E aí eu sempre pensava, puxa vida, como é que eu vou garantir que eu vou conseguir cumprir esse meu objetivo, essa minha meta de hoje, que é, por exemplo, quando foi a última vez que eu corri 9 quilômetros. Então, a minha estratégia é a seguinte: eu tenho que correr até metade. Eu sempre penso que eu não tenho que correr 9 quilômetros, eu não tenho que aguentar correr 9 quilômetros. E aí está um outro ponto muito legal da meta, a motivação. Eu preciso aguentar Sim. correr 4,5 só. E aí eu sempre faço o seguinte: eu vou 4,5, por quê? Porque depois que eu fui 4,5, eu tenho que voltar, cara. Não tem jeito. Meu carro está aqui. Eu não vou chamar um táxi, eu não vou chamar o Uber, eu não vou pedir carona. Não tem jeito. Depois que eu fui até a metade, eu vou ter que voltar, vou ter que me virar. Nem que eu volte morrendo, mas eu vou ter que voltar, isso é certo. Então, muitas vezes, pegando a analogia aqui, a gente precisa, às vezes, ir até metade. Porque você fala, poxa, essa meta está muito alta, e a meta realmente tem que ser desafiadora, tem que ser alta Sim. mesmo, para poder puxar a gente para cima, né? Tá muito alto, tá muito distante para mim. Cara, pensa só em até metade primeiro, seja lá o que a sua metade for, né? É uma analogia, mas pode ser a metade do caminho. Você precisa garantir que você vai chegar lá, você precisa ter forças e Exato. condições hoje para chegar lá. Porque no início da corrida, a gente tem muita disposição, porque eu não estou cansado, mas o meu corpo está frio, e está muito longe. A meta é outra coisa que às vezes desanima, né? Eu estou no iníciozinho aqui, a meta está lá longe, então às vezes eu posso desanimar. Não, precisa ir só até metade. Depois da metade, o que é que vem? Depois da metade vem dor, vem cansaço. Mas aí eu olho para trás e falo, poxa, tá muito mais fácil eu caminhar até o final, eu terminar, do que eu voltar para trás e retroceder e largar tudo. Então eu falo, agora eu É, vou por motivação, porque tá chegando, tá cada vez mais perto. Cada passo que eu dou é um passo a menos que falta. Então acho que a meta tem esse poder motivacional da gente também. tem demais, porque, inclusive, é uma das coisas que a gente falou na última live sobre organização também. Quando a gente coloca metas, a gente também tem que pensar em colocar metas realmente tangíveis, né, que não são, assim, coisa do outro mundo, mas que são desafiadoras, que pro caso da gente sofrer algum tipo de imprevisto, que é uma coisa que foi perguntada, a gente falou, é, a nossa mente tem que estar setada, né? A gente tem que estar com ela ajustada para não sofrer tanto por não atingir ali aquela hora a meta que eu queria, ou as tarefas que eu tinha que fazer, os objetivos, porque essas coisas acontecem, né? A gente não é um Superman, a gente não é Deus, então a gente realmente vai falhar, vai sofrer imprevisto, vai sofrer com as intempéries, quaisquer que sejam elas, então isso acontece mesmo. Mas quando a gente tem isso em mente, a gente vai poder trabalhar para chegar na meta com motivação. E se por acaso for falhando um pouquinho, alguma coisa acontecer, a gente não fica tipo, vou desistir, tá difícil demais. Não. É saber, poxa, eu não consegui ir lá por causa disso. Então, se isso for controlado, vou conseguir chegar lá e ir um pouco além, né? Então, realmente, acho que na questão de motivação, as metas, elas são muito fortes, né? Porque elas te indicam que o caminho está logo ali, já não tá tão mais distante. Depois que você começou, tá difícil, um pouquinho mais de esforço ou controlar alguma outra coisa, você vai acabar chegando lá. Isso te dá força para continuar. Exatamente. Às vezes tem que fazer pequenos ajustes no processo, mas é por isso que a meta tem que ser alta, né? Porque às vezes assim, você não chegou na meta, mas se a sua meta é muito alta, se você chegou na metade dela, já com certeza é algo bom, é algo muito melhor do que você estava antes, né? Boa noite, pessoal que está Sim, chegando agora. Né? Nós estamos aqui no nosso papo falando sobre metas e vamos continuar aqui. Então é isso, né, Diogão? Definir uma meta, saber definir bem a meta, ser específico, né?
definir algo tangível, algo que possa ser mensurado, algo que você consegue medir, né? Também tem essa, né? Igual fala assim, eu quero emagrecer. Pô, mas você quer emagrecer quanto? Quantos quilos? Em quanto tempo? Né? Exatamente. Sob que condições? Porque emagrecer tem um monte de jeito de emagrecer, inclusive tem jeitos que não são nada saudáveis e tem jeitos que provocam o efeito sanfona, né? Que a gente conhece. Então, como que você quer? Então, você tem que definir tudo isso para ter uma boa meta e aí você começa a conseguir criar métricas em cima disso, criar checkpoints, pontos para saber se você está se aproximando ou se você está distante, se tem que ajustar alguma coisa do processo ali, sempre tendo a meta em mente, né? Sempre tendo aquela É. visão. Eu acho que é aquela questão do, ou seja, como definir essas metas, né? É sempre pensar que você tem um objetivo final a ser alcançado, né? Seja estar em forma até o verão, emagrecer até o ano que vem e tudo mais. E aí com as metas você coloca exatamente o que você falou, né? Quanto e quando, até quando eu tenho que estar lá, quanto que eu tenho que ter atingido, como eu vou fazer. E quando você vai sendo específico, tem que ser específico. Acho que a especificidade, que faz parte, né, da metodologia de você traçar a meta, né, a meta, quer dizer, a gente fala método SMART, né? Isso. Você é específico, specific. Então, você consegue pensar em coisas que realmente dão para fazer em espaços de tempo menores e com esforços menores do que a coisa toda. Aliás, tudo na vida que a gente vai resolver, a gente pode quebrar em problemas pequenos para que o problemão grande seja mais facilmente solucionado. Isso na engenharia, né, Camon? Você trabalha com engenharia, é exatamente o problema da engenharia, é exatamente esse. O cara que pensou, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, em construir um foguete para a NASA, levar os astronautas para a Lua, ele não chegou com o desenho do foguete pronto. Ele teve que estudar um monte de coisa. Primeiro, a camada da atmosfera, na hora que a carenagem do foguete atravessar, pode ser derretida pelos íons lá em cima. Então, primeiro vamos estudar que material utilizar. E aí vai quebrando o projeto em vários pedaços. Naquela época não tinha questão ambiental muito forte, mas hoje tem. Então, por exemplo, qualquer automóvel que sai hoje de fábrica, ele tem uma meta de poluentes que ele tem que atingir, ele não pode emitir mais do que tantos por cento de carbono ou com a quantidade em gramas de carbono. Então tudo isso ajuda no projeto e cada pessoa não vai produzir o carro de uma vez. O engenheiro tem equipe, cada um. Você vai ficar responsável pela eficiência energética. Na eficiência energética, cada um vai ficar responsável por uma peça, por um processo aqui do motor, da distribuição de energia, do escapamento, e aí vai. Então, cada um vai quebrar em pedaços e cada um vai ter uma meta a ser atingida ali para que o resultado final seja alcançado. Isso é a tal da especificidade que a gente está falando. Exato. Fernando Coelho falou em planejamento, né? E esse planejamento, a Exato. gente está falando de metas, esse desdobramento em pequenas metas menores, em tarefas menores, é o sucesso para ganhar o jogo. Porque quando você pensa assim, beleza, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser médico. Pô, ninguém acorda e fala, eu quero ser médico, então amanhã eu vou me medicar e serei um médico. Não, não é assim. Você vai quebrar esse processo. A primeira coisa é você entrar na faculdade de medicina. Então você tem um vestibular, um Enem aí para fazer. Você tem que quebrar para você chegar e passar do Enem, obter lá. Quantos pontos você precisa do Enem? 800 e alguma coisa para você passar em medicina. Beleza. Para você fazer 800 e alguma coisa, o que você precisa? Eu preciso estudar isso, estudar aquilo, preciso melhorar aquilo outro, aquilo, isso aqui tá bom ou tal. Beleza. Depois disso, então você tem que ir quebrando, né? O Sim. comentário do Fernando. E, galera, pode mandar pergunta aí. Agora já chegou mais gente, todo mundo aí. Pode mandar pergunta, comentário. A gente está aqui para bater papo, tá? Uhum. Planejamento do projeto é o que faz com que o processo seja realizado com especificidade. Exatamente. É uma coisa que a gente Sim. percebe, Fernando, às vezes, que as pessoas não quebram. Então, elas têm uma meta gigante ou pensam num projeto, né? É um projeto gigante. Eu estou aqui para fazer um negócio, vou fazer um foguete. Então, vamos fazer um foguete. Vamos lá, vamos começar o foguete. E ninguém começa assim. Primeira coisa, você vai quebrando em tarefas menores, em metas, até metas menores, para você ter checkpoints, para você ter monitoramento, você conseguir medir, né? De novo, aquela frase do Peter Drucker, né? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, você tem que estar medindo constantemente. E aí, você vai acompanhando monitorando essas metas. E aí, pode ser que a Sim. sua meta lá, o seu objetivo, talvez até mude no meio do caminho, né? Isso é outra coisa, nada impede. Nada impede Uhum. que mude. Mas até para Tem que ter essa você... flexibilidade. Exato, até para você ter mudança, você tem que ter gestão, você tem que ter monitoramento, você tem que ir acompanhando, né?
Então, por Uhum. isso que é importante a gente definir bem essas metas, né? E a forma de monitoramento também, já entramos no assunto do monitoramento das metas, né? Mas, ô Diogo, fala um pouquinho para nós mais da sua experiência aí com marketing digital. Como é que vocês trabalham com meta? Eu sei que sempre tem negócio de fazer 5 e 7, 6 e 7, não sei o quê, tem esses números aí. Como é que é esse negócio? Olha, no marketing digital a gente tem muito dessas coisinhas. Eu até que não mexo muito, não penso muito assim, não. As minhas metas no marketing, elas são são metas do tipo mesmo de números que eu preciso alcançar como empresa. Por exemplo, quando eu faço uma divulgação de Google Ads ou de Facebook Ads, eu coloco lá, olha, esse tipo de público para esse tipo de produto, eu preciso, pelas médias, pelo histórico, alcançar pelo menos 120 pessoas em até um dia, ou mil e tantas pessoas em até 2, 3 dias. E aí eu coloco isso de meta. Então eu trabalho, por exemplo, num anúncio para que ele atinja esse número para mim. Né? Todos os ajustes que eu precisar fazer, eu coloco para que ele atinja, porque eu sei que estatisticamente, por exemplo, num número de 1.200 pessoas, isso depende do produto, tá? Mas, por exemplo, um produto que eu trabalho, eu sei que 1.200 pessoas me geram pelo menos 50 leads. E parece pouco, mas 50 leads, desses 50 leads é um nicho muito interessado. Normalmente dos 50 leads, 35, que é uma coisa muito alta, converte em uma venda. Então, Então 35 em 50, de 1.200 que eu mostrei um anúncio e tal, é muito bom. Então eu sei que 1.200, que a gente chama de impressões, né, 1.200 pessoas vendo, vai me dar uma média aí interessante. E aí, claro, eu tenho essa meta. Se eu não conseguir atingir essa meta por causa de concorrência, isso acontece, aí eu trabalho, ó, eu quero atingir pelo menos 1.200. E depois que chega na meta, aí é hora de trabalhar com outras metas. Vamos aumentar essa meta, e aí tem que ser uma coisa, eu sei até que você está pensando aí, tem que ser uma eu, coisa eu bem achei que você ia pensada. falar que tinha que dobrar a meta depois. O negócio de dobrar a meta é por causa das pessoas que não colocam metas, né? Que eu Se não vão você não colocar uma coloca a meta, meta, quando você chegar não. na meta. Mas faz Ai, ai. sentido, faz sentido. Assim, não colocar a meta, mas se chegar na meta e dobrar a meta, faz sentido. É igual o meu lance da corrida, né? Eu só tenho que Sim, correr até metade. Por quê? Porque depois que eu corri metade, corri aquilo, eu sei que eu corro aquilo de novo, dou meu jeito e me viro, né? Então tem é. esse poder motivacional da meta, né? E a gente trabalha sempre com números, né? No marketing digital, quando você, por exemplo, tá querendo realmente fazer vendas, além de estar com esse número certinho, por exemplo, mais ou menos 1.200 para um produto, eu tenho que saber que não são 1.200 pessoas quaisquer. São 1.200 pessoas que têm interesse no que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu anuncio um produto de emagrecimento, para que eu vou mostrar produto de emagrecimento para o público que frequenta o Burger King? Não faz o menor sentido, entendeu? E aí esses meus números que eu falei antes, eles vão ser 1.200 lá, que vão gerar zero leads e vão gerar muita despesa, porque eu estou anunciando à toa, né? Então, as metas para nós aqui no marketing digital, elas não se resumem a números, mas se resumem também a qualidade. E aí a qualidade é um pouquinho mais difícil de você mensurar, mas a gente trabalha muito com o público-alvo, entender o público, e essa coisa de entender o público, que também é uma meta que a gente tem que colocar. Todo dia eu vou estudar o meu público-alvo, é uma meta, porque é muito específico. E esse é o grande jogo de poder fazer vendas pela internet. É você sempre chegar nas pessoas certas. Você vê que então esse lance de marketing digital é meta pura, estatística pura e número, né? E isso Sim, acaba que te guia o seu trabalho o tempo todo. Então você não tem como escolher, né? sim. Alguém me perguntou Pergunta uma do coisa. Fernando aí, vai lá, Diogo, é para você. Diogo, você trabalha com as metas por quinzena? Existe alguma variável de sazonalidade? Como você vê as campanhas diretas? Por exemplo, Black Friday. Olha, eu trabalho com metas, tem várias metas, né? Por exemplo, todo mês eu tenho uma meta. Eu tenho aquele mês, tenho que atingir um certo público, um número de gente para aquele mês. E sim, a gente trabalha com sazonalidade. Né? E todo dia, a Fernanda só respondendo também, eu tenho essa meta do mês, mas todo dia é dia de ajustar para saber se eu estou chegando lá, se eu vou chegar lá, se eu posso melhorar. Então, às vezes, coloco um número final para o mês, mas às vezes eu consigo alcançar esse número em 15 dias.
em vez do mês inteiro. Então eu já vou sempre olhando como é que está o crescimento estatístico, né? Como é que está a minha curva, para saber se eu vou chegar lá ou se eu vou chegar lá antes ou depois. Né? Então, se eu estou chegando, se eu E ver se que eu vou chegar ajusta, você define novamente assim, em vou real definir time? novamente. Novamente. Então, todo dia é interessante olhar todo dia nas questões de anúncios, por exemplo, todo dia, para saber se eu estou atingindo o que eu preciso, se eu estou conseguindo vencer minha concorrência, porque sempre acontece em questão de anúncio, principalmente no Google Ads, que você tem aquela campanha linda que está performando, que está funcionando, e de repente, do nada, pum, você passa você faz as mesmas coisas e você passa uma semana ruim. E o que aconteceu? É que um outro player entrou na jogada, nesse mercado, ele está fazendo uma coisa que está te minando, e aí está na hora de você saber o que é. Então, por isso que precisa monitorar todos os dias para você não ficar para trás, porque sempre alguém vai, ou seja, porque colocou mais dinheiro para dar lances muito maiores que eu não vou conseguir competir, ou é porque o mercado mesmo amadureceu, ou porque ele encontrou uma forma de ser muito mais atraente do que eu em campanhas, por exemplo. E sim, a sazonalidade, ela, ela altera tudo, né? Por exemplo, é 1.200 na média, mas na campanha de Black Friday, nas campanhas de Dia das Crianças, de Ano Novo, e essas campanhas do varejo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, todas, volta às aulas não tem mais, né? Mas todas essas outras É. campanhas aí, elas são muito fortes e você sempre sabe que você tem que superar aquela meta média, porque aquilo ali é do ano inteiro. Mas essas datas especiais, elas puxam muito mais. É a hora de você fazer o over, né? Não é nem para você ficar bem no ano, é para você realmente se sobressair daquilo que você tem planejado. Então, assim que a gente pensa, né, em marketing digital, nessas campanhas de sazonalidade. Legal. Você vê que vendas é um negócio direto, né? Que sempre que você trabalha com vendas, pode ser no marketing digital ou no varejo em geral, você tem meta, né? Todo vendedor tem que ter meta e tudo para atingir, né? E, geralmente os vendedores eles têm comissão em cima das metas, né? Então você tem que ter Sim, meta. Mas isso não se restringe a vendas, a marketing, né? Em diversas áreas, e tudo você pode aplicar isso, né? tudo. Eu já sou de outro segmento, né? Minha área é desenvolvimento de software. E a gente aplica método de desenvolvimento de software, né? A gente desenvolve software, bem ao princípio, a gente quebra em etapas menores, em pedaços menores, vai desenvolvendo ali. E a gente usa uma metodologia chamada Scrum, eu já falei aqui tudo, né? Que a gente tem períodos de 15 dias que a gente faz desenvolvimento, depois faz um novo planejamento, tal, tal, tal. Até o que a gente coloca nesses 15 dias para desenvolver, a gente faz um monitoramento e o checkpoint é 15 dias depois. Mas durante a gente tem alguns acompanhamentos, algumas métricas que a gente vai vendo se tá dentro daquilo que a gente tinha previsto ou não. E a gente já faz replanejamento ali, se a gente vê que alguma coisa não está saindo legal, ou se tem alguma mudança, né? Acontece muito no nosso contexto, é mudança mesmo. A gente entende uma coisa de um jeito, tá, durante tal, está fazendo, vê que é de outro jeito e tal. Tem mudança, então se a gente não tiver uma forma de acompanhar, tiver metas para acompanhar isso, esse desempenho, você só vai saber sempre no final, né? É aquele negócio, É, se você não mede nada, não gerencia, não monitora nada, você vai saber que se deu certo ou errado quando? Lá no final. Né? Então, se você pega um projeto de um ano, fala, vamos lá, vamos sair desenvolvendo aqui, qualquer que seja o projeto, e daqui um ano a gente olha para ver se chegou onde a gente queria que chegasse, grande chance de você dar com os burros na água, né? Então, se você fizer isso em espaço de tempo menores, né? E aí já tem aquele princípio, né? De errar rápido, né? Errar cedo para você corrigir rápido e ter mais tempo, né? Então, você tem que ter esses monitoramentos em espaços de tempo menores para você avaliar se está indo no caminho certo, na velocidade certa ou não, né? E tomar uma ação corretiva, né? com certeza. E sempre falando, que eu gosto muito de falar disso, falei na última live, acompanhar números por meio de índices, né? Você criar índices que tenham a ver com o seu negócio, porque às vezes o número absoluto ele não vai dizer muita coisa. Né? Então, por exemplo, a questão que a gente fala, por exemplo, voltando no marketing digital, eu tenho uma coisa chamada CPC, que é o custo por clique. Luz por É clique. um índice é um custo por clique. É um índice que eu tenho para saber quanto que está custando uma pessoa entrar no meu anúncio, né? Só que além desse custo por clique, ele engana muito quem está começando no marketing, porque as pessoas ficam muito, meu custo por clique tem que ser R$ 10, tem que ser R$ 15 no máximo, senão eu não vou performar errado.
o seu custo por clique ele pode ser R$ 300, 500, 600, R$ 1.000, 300 mil, se a conversão gerar um valor que vai valer a pena. Então, por exemplo, às vezes o cara está assim, CPC tem que ser 10, mas o cara vende um produto que vai gerar para ele um lucro de 50 mil. Para que aquele CPC tão baixo? Então tem todos esses ajustes. Então você pega o valor realmente monetário que a empresa está embolsando e divide pelo CPC para criar um índice para saber se esse CPC seu está saudável ou não está saudável, por exemplo. Exato. O João mandou uma pergunta aí, como saber que as metas propostas no início devem ser mudadas no decorrer do processo, né? João, isso eu estou entendendo que você está falando, você tem uma meta, um objetivo final e várias metas menores ao longo do processo, né? É isso? Então, como é que saber se essas metas propostas no início, elas devem ser mudadas no decorrer do processo? Bom, você tem que ter metas menores que te levem para o objetivo que você quer, tá? Então, às vezes no início, você não tem maturidade para saber definir isso, né? Você tem que definir com o que você tem, né? Então, beleza. O que eu acho que para chegar lá, o caminho é esse. Como é que a gente faz durante o processo para saber se isso tem que ser mudado ou não? Primeira coisa, tem que revisitar isso sempre, né? Tem que fazer revisão, tem que ir lá em cima. Sim. E de tempos em tempos, aí, claro que o tempo vai variar com a granularidade do que você está querendo. A minha meta é uma meta de 5 anos, uma meta pro final do ano, passar no vestibular no final desse ano e tal. Você tem que saber, e aí quebrar de tempos em tempos, você parar e fazer essa reflexão. Sei lá, se minha meta é anual, por exemplo, eu vou trimestralmente, eu vou avaliar meu caminho para ver se eu estou no caminho certo e se essas metas que eu estou usando estão me levando para o caminho certo ou não. Porque se você estiver usando a métrica errada, aí você vai medir um negócio que não é exatamente aquilo que você queria, até que não vai te levar onde você quer chegar. Então, o negócio é fazer revisão sempre fazendo revisão daquelas metas. E tem meta que não vai fazer sentido, tá? Não pode ter vergonha. Aquilo que o Diogo falou, tem que ter flexibilidade e não ter vergonha de falar, cara, essa meta que eu coloquei aqui, lá no início, para mim fazia sentido, né? Hoje ela não faz mais sentido, porque o contexto mudou. Pensa na pandemia, né? Quando a gente começou o ano, imagino que todo mundo tinha um monte de metas, né? Quem tem costume de fazer meta de fim de ano, né, Diogo? Faz a meta de fim de ano para 2020, né? E aí, no mês de março, começa essa loucura toda, um monte de metas perdeu sentido completamente, né? Sim, então você tem que estar ouvindo o evento, né? Pode continuar. Às vezes, assim, é uma revisão que você vai fazer, né? Legal, mas às vezes tem um evento catastrófico como esse, que espero que não aconteça nada assim, né? Nas nossas vidas de novo, mas que vai lá e te faz refletir, né? E as metas foram todas revistas, né? Uma pesquisa que eu vi interessante é que mais de 70% das pessoas no LinkedIn declararam estar pensando em mudança de carreira durante a pandemia. Olha só, né? Será que realmente todo mundo está pensando em mudar de emprego assim, se não fosse a pandemia, não fosse ficar em casa, não fosse ficar trancado muito tempo, no home office e tal? Duvido muito. Você tem um evento aí fora do normal, na curva do ano, que muda basicamente tudo, né? E os paradigmas que as pessoas têm começam a fazer mais sentido ou não. E aí elas começam a repensar realmente suas vidas. Porque, no final das contas, a gente cria metas e cria objetivos para alcançar aquele sonho final, que eu falei no início, que é ser feliz, estar bem, de bem com a vida, de bem com tudo, com todos, ter a sua vida e ser feliz. Então, sem isso, sem esse sonho, né, as pessoas nem traçam os objetivos e muito menos as metas. E cada um desses eventos muda como você vai chegar lá. Então, João, igual o Ramon falou, sempre estar revisitando, revisando, repensando, porque é isso que as grandes empresas fazem, é isso que as pessoas de sucesso fazem, é isso que até o governo faz, por exemplo. O governo coloca uma meta de inflação no início do ano, mas no decorrer do ano acontece tanta porcaria, tanta atrapalhada do próprio governo, as questões internacionais que mudam, é uma guerra ali, a guerra comercial da China, e aí começa a mudar bastante coisa, o cenário muda. Se o cenário muda, eu tenho que mudar também, porque se o meu planejamento tem sempre isso em mente. Quando você cria um planejamento, você prevê o máximo de coisas possíveis, mas você não prevê tudo. Então, quando o cenário mudar, vai entrar variáveis que não estão no seu planejamento inicial e você vai precisar realmente mudar o planejamento. Eu penso, quando eu vi a pergunta, eu pensei logo na meta de faturamento da minha empresa, por exemplo.
Quando começou o ano, a gente tinha uma meta de faturamento que foi para o espaço, né? Nós já chutamos, quando veio a pandemia, falou, já era, não tem como chegar nem perto disso aí, né? Vamos sobreviver esse ano, tá bom. A meta virou, a meta em vez de faturar X, É, virou vamos sobreviver e chegar até 2021 ainda como empresa. sim, sim, tá vendo? Realmente tem que estar sempre visitando. O Fernando te perguntou aí, Ramon, mais uma Eu estou pergunta. vendo aqui. Sobre o controle, você realiza de forma sistêmica ou por item? Deixa eu ver se eu entendi, Fernando. Se eu não tiver entendido, você esclarece aqui, tá? Vamos lá. O que você está chamando de por item? Pode ser item de trabalho, item menor, por metas menores. O que eu gosto de fazer, né? Vamos lá. Eu tenho a meta grande, né? Pensa a meta anual, né? E essa, por exemplo, essa meta grande, ela tem que ser desdobrada em itens menores, em metas menores, essas metas menores em atividades, enfim, até chegar no nível do indivisível, né? Do indivisível. O processo, sim, sim, o processo. E aí, tomar cuidado é o seguinte, fazer monitoramento e controle de atividade, de coisa muito pequena, ele te dá um trabalho muito grande de você gerenciar isso. Né? Então, começa a ficar pesado. Você tem que saber o trade-off aí, né? A relação de custo-benefício do que você vai monitorar. Tá? Então, por exemplo, tem uma meta anual. Eu vou definir checkpoints semanais. Eu acho que não faz sentido. Porque é igual o cara que começa a correr, ele dá 10 passos, olha para o relógio, né? Às vezes a gente faz isso, tá? Mas é uma mania. Mas você dá 10 passos, olha para o relógio. Nossa, eu só corri isso. E aí você vai olhando, você fica olhando, fica olhando. Igual maluco, você gasta, você perde sua concentração, perde o seu foco da corrida para ficar monitorando o que está acontecendo. Então, como é que eu monitoro? Por exemplo, na corrida, vou pegar a analogia com a minha corrida. Na corrida, o meu software me informa de quilômetro em quilômetro qual foi o meu desempenho no último quilômetro e qual tem sido o meu desempenho desde que eu comecei a corrida. Então, é uma periodicidade que é interessante, que não vai me tirar atenção toda hora, que vai ficar me incomodando, né? Mas também não vou deixar para ver só lá no final, depois que eu estiver cansado, deixa eu ver aqui se eu cheguei ou não. Né? Que isso aí é o deixa a vida me levar, né? Vamos lá, vamos fazendo aí, lá no final a gente vê se deu certo ou não. Não, não é isso, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Fernando, mas é isso. Você tem que saber o que faz sentido. Por exemplo, você tem uma meta anual. Vamos fazer um controle aqui quinzenal ou mensal, por exemplo. Vamos fazer um controle, uma medição e um controle mensal. Né? Eu acho que faz sentido. Mas tem que tomar cuidado para não virar um microgerenciamento, porque o microgerenciamento mata e nenhum gerenciamento também mata. Sim, sim. É aquela questão do controle que ele está falando. Eu acho que eu também penso assim. Você tem que analisar realmente o processo como um todo, né? Você tem uma entrada de informação, de coisas a se fazer, e você espera no final, né, de um processo maior do que cada item, cada coisinha, que seja atingido um certo número para você medir, e aí você vê que você está atingindo ou não, você depois vai controlar cada processo, né, dentro do processo, cada item, cada coisinha mais separada, mas realmente, acho que o controle é primordial, ele é um pouquinho mais macro, né, para poder atingir uma coisa não mais fácil, mas que não seja tão trabalhosa de ver uma coisinha por cada vez, né? E aí, depois você vai dividindo, assim. Mas ele É isso disse que aí. você respondeu. Beleza. Então, tá bom. Que bom. Então vamos continuar o nosso papo aqui, então já caminhando para os finalmente, né? Diogão, então assim, dos negócios para o trabalho, a gente estabelece metas, né? E isso é mais ou menos óbvio, né? Ainda mais você que trabalha com marketing digital, sem metas e sem métricas, como você falou, você não conseguiria trabalhar, né? Mas assim, de uma maneira geral, para a vida, cara, você é aquele cara que chega do fim do ano e define metas do ano seguinte, e algumas metas ser atingidas no ano seguinte. O que você pensa? Olha, eu tenho que até exercitar isso mais. Eu já fiz muito isso nos anos passados, de fazer minhas resoluções de ano novo, mas eu não tinha a questão da meta. Eu colocava só objetivo. Eu quero tal coisa. E aí ficava aquela coisa muito vaga e acabava que o ano passava e não acontecia absolutamente nada. Ou quando eu chegava próximo, não era aquele resultado que eu imaginava ou que eu queria para mim.
Mas hoje eu penso mais em metas, sim. Eu vou fazer de novo algumas coisas, sejam bem macro, objetivos longos, né, para o ano, mas já bem traçados, né? Qual mês que cada coisa vai ter que estar pronta, que cada coisa vai ter que ter acontecido. Se não aconteceu, aí eu vou ajustando durante esse caminho e tal. Porque isso não estou falando de marketing, estou falando realmente do que você perguntou para a vida. Porque é questão de realmente você estar satisfeito com a sua vida, estar feliz e tranquilo. Então, sem esse tipo de pensamento hoje mais organizado, acaba que você fica naquela que você já falou, da vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí você não tem nada definido, nada muito objetivo, então qualquer coisa para você tá bom. E quando você reclama, você tem que pensar, você tá reclamando de quê? Você nem traçou um objetivo, uma meta bem definida, então você nem sabe se tá ruim. Né? Para quem não definiu nada, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa é lucro. Ou tudo tá ruim. Então, assim, na vida, né, a gente, por exemplo, eu tinha um objetivo como cristão de casar. Eu queria casar, só que eu não sabia quando. E aí tava uma coisa engraçada, né? Era uma coisa que eu não pude definir quando isso tinha que acontecer, porque é uma coisa muito mais subjetiva. Você tem que saber quando. Você não sabe quando é que você vai encontrar a pessoa certa que você vai querer realmente investir nela. Você vai estar sempre em meio a um grupo de pessoas que pode ser que dali saia alguém, mas às vezes não vai sair ninguém. Como no meu caso, por exemplo, a minha esposa, que eu já contei pra vocês, pra você, Ramon, eu conheci ela, né, pelo Instagram. Pra eu ter ideia. Então, assim, nunca teria colocado uma meta, vou conhecer alguém pelo Instagram. Não foi isso, né? Mas a gente coloca objetivos e coloca metas para as coisas. Por exemplo, a pessoa quer casar, então você não sabe quando você vai encontrar a pessoa certa, mas você pode definir algumas metas para que quando isso aconteça, você esteja pronto para casar. Por exemplo, eu vou querer já estar empregado, vou querer ter juntado já tanto dinheiro até tal ano, até tal mês, eu vou querer estar com isso pronto, isso conquistado, eu tenho esses problemas meus pessoais para resolver até então, você já vai trabalhando, já coloca meta, e de repente, por exemplo, nesse caso de conhecer alguém, na hora que alguém aparecer, você já vai estar trabalhando nisso, em vez de começar a pensar, nossa, agora tem que, né, senão fica aqueles namoros de 15 anos, de 20 anos, que não dão em nada. Aí que sua casa separa, entendo isso. Mas olha só, mesmo você, é claro, você colocou uma meta, mas que você não tinha total controle sobre ela. E em alguns casos a gente tem muito controle, a gente consegue fazer tudo. Então o processo é todo na nossa mão. Então você cuida do processo, foca no processo, beleza. Mas tem outros que não depende só de você, né? Por exemplo, quando você falou de casar, mas tem muita coisa assim, eu vou falar, eu quero faturar não sei quanto minha empresa. Beleza, o cliente tem que dizer sim para mim, você está em contrato comigo. Então, eu não posso obrigar ele, eu não tenho como eu sequestrar os meus clientes e obrigá-los a assinar contratos comigo também. Mas o que eu posso fazer? Eu posso tornar a minha oferta mais atrativa a ele. Da mesma Uhum. forma, eu posso fazer network, eu posso estar próximo, eu posso tornar a minha empresa mais visível, eu posso tornar meu produto mais acessível, mais visível, que chame mais a atenção do meu cliente. Da mesma forma, você, com certeza, se você queria arrumar alguém para casar, você iria selecionar os ambientes os quais você ia frequentar, que tinham também Isso. pessoas que tivessem o mesmo interesse que você. Porque ali a Sim, sim. chance seria maior. Embora você não tivesse controle, mas a chance é maior. E quando a gente está no mercado é a mesma coisa, né? A gente está ali querendo fazer uma boa parceria, fechar com um bom cliente e tudo. Você não consegue garantir, mas você consegue aumentar a sua chance de sucesso, né? E Uhum. que esse encontro ele aconteça, né? Sim. E Já aí tem que estar preparado. faz parte das metas, as metas também, né? Onde, né? O local, no space, certo? A ser Isso. trabalhado para atingir. Exatamente, exatamente. Então, assim, tudo, estudo, principalmente estudo, acho que todo mundo já teve uma experiência de querer passar em algum tipo de prova, né? Seja prova da escola, seja vestibular, concurso público, você definiu ali, tem um prazo, um dia vai acontecer, então você tem que ter resolvido tudo que você tem para estudar até o dia da prova, senão no dia da prova você vai ir mal, né? Então, colocar metas é uma questão de você ser feliz mesmo, ou seja, você organizar a tua vida de forma objetiva, clara, concisa e principalmente com né, responsabilidade como é que fala? Ordem, né? Ordem. De você ser disciplina, de você ser disciplinado, que é uma coisa
que a gente já nasce não querendo ser, a gente já é ensinado a não ser disciplinado, né? A gente, quando tem uma figura de disciplina, seja uma regra, seja alguém, a gente se rebela, porque é natural nosso não querer ouvir ou respeitar uma coisa que não fui eu mesmo que impus. Mas quando você começa a amadurecer isso, você vê que a disciplina que você coloca para você atingir seus objetivos, ela deixa de ser uma coisa com aquele caráter mandatório, aquele caráter talvez que a gente não gosta de autoridade, né? E passa a ser uma coisa que você pensa, oh, poxa, isso aqui me ajuda a conquistar o que eu preciso. Isso aqui é bom, isso aqui não é chato, isso aqui é interessante. Exato. Estou em busca da minha meta, né? Então, quando você tem uma meta, você está de olho, né? É foco no processo e olho na É, meta, olho na meta. Porque naquela hora é. que bateu o cansaço, o desânimo, fala, não, meu objetivo é maior, meu objetivo não é fazer isso aqui, eu estou fazendo isso aqui porque é um processo para que eu chegue na meta. O objetivo é chegar na meta, né? E aí Uhum. você ganha um outro gás, né? Isso aí, quem não tem meta fica perdido e sem saber por que está fazendo as coisas e desiste muito facilmente, né? Porque realmente não sabe por que está fazendo, né? Sim, teve uma época que eu vi a história do dono da Subway, né? Aquela rede de fast food, acho que foi nos anos 90, ele colocou uma meta para a empresa dele, que ele queria alcançar não sei quantos países, ou ter tantas mil lojas até o final da década. E sabe o que ele fez? Ele colocou esse número, essa meta, esse número que ele precisava, em todos os guardanapos que eram servidos no restaurante Subway. E o final disso, resultado final, né, resumindo a história, é que ele passou em muito essa meta. Né? Ele alcançou muito mais lojas do que ele queria franquear. Ou seja, isso serviu para ele, não só para ele, mas para toda a equipe dele, ficar dentro de um mesmo objetivo, saber qual é a meta, trabalhar para aquilo que acontecesse e serviu de inspiração. E uma das coisas muito interessantes de empolgação também, interessante de colocar esse tipo de meta numérica e saber e colocar que mais pessoas saibam, é que isso cria um compromisso. Uhum. Você não quer falhar na frente das pessoas que você abriu o teu sonho, abriu o teu objetivo. E isso é muito forte na gente. Essa questão de realmente estar bem perante a sociedade, perante as pessoas que a gente gosta. Não tem nenhum problema fracassar, mas esse impulso é normal da gente. E é bom saber explorar isso. Então, quando você cria esse tipo de compromisso e coloca esse compromisso diante da sua equipe, né, da sua equipe que você trabalha, das pessoas que você tem confiança, isso te ajuda muito, porque você está sempre, né, em contato com elas e aquilo te lembra, poxa, ela sabe que eu tenho que fazer isso até tal hora, até tal dia, até quando isso tem que acontecer. Esse compromisso externo, né, que você mesmo coloca, te ajuda muito a chegar lá também. É isso aí. Muito bem, é o compromisso. Né? Compromisso é compromisso, né? Então, externar isso, tornar isso público, ou falar isso para as pessoas é um negócio muito forte, né? Você está empenhando a sua palavra, você falou. Então, por isso que às vezes muita gente hesita, né? Fala, não, não vou falar que eu vou montar um negócio, que eu estou montando uma empresa, que eu estou montando um negócio. Porque quando você fala, daí vai te cobrar. E aí, cadê aquele negócio que você falou que ia fazer? Você falou que ia montar a empresa? Cadê a empresa? Cadê? Então, muita gente às vezes guarda com medo disso. Mas, por outro lado, quando você fala para alguém, fala, bicho, eu tenho um compromisso moral aqui de pelo menos Agora eu tenho que tentar. fazer. Agora tem que fazer, né? É igual o meu correr até metade, né? Correr até metade, agora tem que voltar. Você se vira. É, Exatamente. exatamente. Muito bom, Diogo. Vamos caminhando para o final, então, para as nossas conclusões aqui. Obrigado, cara, pela sua disponibilidade aí para bater mais esse. Obrigado. E a gente teve uns Eu que probleminhas no início com o agradeço. Instagram aí. O vídeo vai ficar do IGTV aqui, isso que é muito importante, né? Vou deixar você fazer as Sim. considerações finais. Obrigado a todo mundo que participou aí. Bom, pessoal, muito obrigado para todo mundo que participou. Obrigado, Ramon, pela oportunidade. É sempre bom a gente debater. Debater não, né? Falar, ensinar e aprender um com o outro também. E deixar essa mensagem para vocês que estão assistindo, que assistiram, que vão assistir, que é o seguinte, pessoal. Metas são coisas legais, dá trabalho colocar, dá trabalho monitorar, mas tudo isso em prol, você vai ver no final das contas, da sua própria felicidade. Você vai conseguir conquistar as coisas que você está precisando, né? Sejam seus objetivos a longo, médio prazo, curto prazo, se seus sonhos grandes ou não. Quando você traduz isso em objetivos e metas, você trabalhando isso, você chega lá. E se você não chegar lá por causa de algum intempério que aconteceu, próximo você vai chegar. Mas sem meta, sem resultado. É isso aí, galera. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então, defina suas metas e corra atrás.
Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Amanhã a gente coloca 2 temas de novo na enquete para a próxima live, tá bom? Um abraço. Falou! Um abraço. Tchau, gente.